Olá a todos. Como presidente da Comissão de Organização da 5ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Sociedade, Mundos do Trabalho e Escravidão, que estará sendo realizada entre os dias 15 e 19 de agosto de 2022, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura do Dr. Martins Mapera, cujo título é Semiótica da Cegueira, Alteritas na Academia. O Dr. Martins Mapera tem doutoramento em estudos culturais pelas universidades de Aveiro e do Minho. É crítico literário e autor de vários artigos. Comunicador em congressos nacionais e internacionais e professor de várias disciplinas sobre estudos culturais, língua portuguesa, literatura, ciência da comunicação. É professor associado da Universidade Licungo e antigo diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Zambézi, em Moçambique. É autor do projeto curricular do Programa Doutoral em Língua, Cultura e Sociedade da Universidade Zambézi e professor de Sociologia da Cultura e do projeto de investigação no mesmo doutoramento. É membro colaborador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho e membro do projeto Past and Present, financiado pela Fundação HQ. Desde já, agradeço a presença e passo a palavra para o doutor. Olha, começo também por agradecer à presidente da organização destes seminários e agradeço-lhe pelo convite e pela confiança que me depositou e convidou-me, conversamos várias vezes para prepararmos este momento que hoje chega, não é? E queria também cumprimentar a todos os conferencistas que estão a ouvir-nos e que acompanham estes momentos, estes seminários, que são bastante importantes para a academia, não é? Para o desenvolvimento da pesquisa e para o desenvolvimento da ciência também. É uma grande alegria poder participar nestes eventos, para deixarmos a nossa contribuição sobre o que nós temos estado a produzir, não é? Neste processo de investigação e tudo mais. Portanto, nós temos uma investigação vasta e uma coisa que eu escolhi para esta conferência é Semiótica da Cegueira, Alteritas na Academia. Portanto, esta comunicação é motivada pelo livro de José Saramago, que fala da cegueira, naturalmente, e então isso inspirou-me a produzir uma crítica literária para procurar aproximar, digamos, a narrativa de Saramago à situação em que o mundo vive, sobretudo o mundo académico. E por isso vou fazer uma comunicação ligada a esta grande obra de Saramago, não é? E Saramago é uma pessoa que nós todos sabemos que é uma grande figura da academia, um grande escritor, um grande romancista, e a obra dele atravessa, na verdade, todas as realidades, não é? Não circunscreve apenas a Portugal, onde ele é natural, e também atravessa os outros continentes, as outras sociedades, e eu acho muito importante também trabalharmos em África, em Moçambique em particular, olhando as realidades dos outros continentes, dos outros países. Vou começar a minha fala desta maneira. Portanto, há um resumo e depois há um texto que eu vou ler. Vamos ter a paciência necessária para me ouvir. Dois fenómenos básicos serviram como ponto de partida para esta comunicação. Por um lado, a cegueira branca, que se propaga de forma espetacular, afetando em pouco tempo muitas pessoas
que são depois recolhidas para quarentena coletiva e obrigatória. Por outro, a metáfora que o texto de José Saramago nos leva a descodificar, a descortinar, e as suas virtudes atemporais, permitindo compreender os estereótipos e alteritas que caracterizam a humanidade de hoje. O texto estabelece relações de interpretação contextualizada com a realidade e com as vivências em todas as áreas político, filosóficas e socioculturais. Importa, por isso, compreender as figurações e a semântica discursiva do romance, bem como o encadeamento dos significados textuais com a vida atual, a mudança de comportamento humano, as questões de ética e do saber ser e saber estar. Em 1995, José Saramago desferiu um golpe crítico tenaz com o romance Ensaio sobre a Cegueira, que começa com uma epígrafe a todo nível magnífica. E eu cito aqui a epígrafe. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Fim da citação. Este início do romance é uma configuração exegética terrível, pois a função fundamental desta epígrafe é retratar a complexa derrocada da condição humana, originada por uma peste que aos poucos assola o mundo, reduzindo à ignorância de meros seres obcecados pelo poder. Na essência, ver e não ver são um e mesmo fenômeno de individuação e de configuração da ganância, da construção da imagem e do belo. Nesta coisa toda que faz parte do cotidiano, há pessimismos e otimismos, mas há também o medo de perder a ilusão. Há o temor de perder a ganância e de perder a ambição. Estes casos surgem como sinal de degeneração e idiosincrasia. A questão do ser e não ser, que emerge como virtude da modernidade, passou a assumir contornos epidêmicos. Nietzsche atribui ao pessimismo o predicado nihilismo, porque representa uma decadência filosófica da beleza do pensamento humano. Na verdade, todo homem, todo humano, tem a particularidade de querer ser diferente à luz da linguagem e do discurso, que, como se sabe, são fenômenos inteiramente peculiares. Por isso, José Augusto Mourão, um teólogo esteticista, que diz que o belo como defende-nos de qualquer risco de transcendência, garantindo a rigorosa horizontalidade das relações poéticas em conformidade com o imperativo a que se dobra o pensamento mágico. Fim da citação. Extraordinário na textualização das suas ideias, Mourão publicou em 2011 um livro intitulado Quem Vigia o Vento Não Semeia. Apesar de existir uma espécie de arrogância suave na concepção estética do mal, esta construção arroga-se a máxima popular, segundo a qual quem semeia vento colhe tempestade. Portanto, esta máxima funciona muito aqui em Moçambique. José Saramago
cuja obra citamos num artigo coligido no livro intitulado Políticas da Língua, da Comunicação e da Cultura no Espaço Lusófono, é uma obra de 2019, organizada por Moisés de Lemos Martins e Isabel Macedo, portanto são investigadores da Universidade do Minho, constitui a principal inspiração deste texto. O romance de Saramago, com a estampa da editora Leia, tem o título seguinte: Ensaios sobre a Cegueira, uma obra que foi publicada, como dissemos, em 1995, mas que foi republicada em 2016. Este sublime título serviu como estampa iluminador da grande parte da obra do romancista. E como foi bem referenciado por Zeferino Coelho, que escreveu as notas editoriais da obra, o universo romancista ou romanesco de José Saramago é marcado por uma forte dimensão retórica para descrever um acontecimento inesperado, inexplicável e irreal. Mas a clareza e elegância do texto prendem o leitor em todas as facetas de interpretação. Escrevemos Semiótica da Cegueira Alteritas na Academia para dar resposta a duas solicitações acadêmicas. A primeira tem que ver com a chamada convite que nos foi formulada para sermos orador principal do Congresso Internacional Torre de Babel, Alterita e Estereótipos, pelo Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro. Obviamente, era preciso encontrar uma temática que respondesse intimamente aos objetivos ideológicos que caracterizam os povos e conduzem a humanidade desde o princípio. Ora, desta primeira razão, deflui o segundo raciocínio, relativo à importância de autonomia ou competência acadêmico-científica na universidade, às liberdades fundamentais e aos assuntos dos direitos humanos. Julgamos que esta temática tivesse enquadramento perfeito na escrita romanesca de Saramago, porque revela-se uma construção literária rica em metáforas e ironia que insinuam a forma como os Estados-nação se estruturam. No diálogo que José Saramago manteve com Zeferino Coelho, o autor revelou que a personagem principal, conhecida por Mulher do Médico, era a única descegada no meio de todos os vendados. A Mulher do Médico recopila, em nossa opinião, tudo o que se pode dizer acerca da Torre de Babel, porque simboliza a sabedoria existencial de uma personagem que defende a integridade da linguagem e da personalidade dos cegos, colocados em quarentena por tempo indeterminado e sujeitos a todo tipo de sevícias. José Saramago percebe muito bem o caráter ambíguo e plural das narrativas bíblicas e, de acordo com a sua honestidade intelectual, não se esquece de pôr em proeminência uma linguagem eufêmico-antagônica, cuja semântica é, mesmo assim, inteligível. E passo aqui a citar uma passagem, digamos, e que eu julguei importante também de Saramago, que diz assim: e se fôssemos ficar assim para o resto da vida, nós, toda a gente,
Seria horrível um mundo todo de cegos. Fim da citação. Isto é o que Saramago, portanto, escreve. O Novo Testamento da Bíblia Sagrada diz o seguinte a respeito da Torre de Babel. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocam-se para o Oriente, ou deslocaram-se para o Oriente, e acharam um vale na terra de Sinai, de Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviriam de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque o céu. E ficaram e façamos nós para nós um nome, para que não sejamos espalhados para a face de toda a terra. Esta é a escrita de Gênesis, não é? Que nós estamos aqui a citar. Um mundo todo de cegos. Isto é claramente horripilante. Publicado em 1995, faz agora, portanto, eu escrevi este texto quando fazia 25 anos esta obra, não é? O romance de Saramago parece que foi escrito para desempenhar função prolético-profética, antevendo uma série de problemas que causam enorme sofrimento humano na contemporaneidade. É uma forma de olhar o abismo do futuro. As doenças endêmicas, como a cegueira, a Covid-19, o egoísmo, a ganância pelo poder, a ausência da ética, o analfabetismo estrutural, o terrorismo tribal, tribal, ético e religioso, os problemas socioeconômicos, o desassossego de natureza política e antropológica, o belicismo das redes sociais e das metáforas configuradoras da semântica de desolação, demonstram que a obra do Nobel de Literatura, 1995, transmite uma inspiração judaico-cristã manifestada por grandes obras da humanidade, por grandes profetas da humanidade. Ou seja, o autor imagina um universo em que, com o tempo, o aumento da população mundial favorece o surgimento de mais cegos, de mais problemas epidêmico-funcionais. Nesta ordem de ideias, há uma dimensão grotesco-escatológica que incide sobre a fragilidade das relações humanas, que se move entre o mal e o bem. Veja-se a passagem seguinte, que simboliza a arrogância dos soldados de pistola em punho. Portanto, aqui vou falar de uma passagem da obra, não é? Que achei extremamente importante para caracterizar para caracterizar o que eu acabei de dizer agora. Quietos todos aí e calados. Se alguém se atreve a levantar a voz, faço fogo a direito, sofra quem sofrer, depois não se queixem. Está tudo dito e não há volta atrás. A partir de hoje, seremos nós a governar a comida. Ficam todos avisados e que ninguém tenha a ideia de ir lá fora buscá-la. Vamos pôr guardas nesta entrada. Sofrerão as consequências de qualquer tentativa de ir contra as ordens. A comida passa a ser vendida. Quem quiser comer, paga. E fim da citação.
Apesar da misantropia e demasiada decepção, isto aqui é Saramago que diz, na vida das personagens, a mulher do médico, figura fingida de cega, consegue criar um ambiente que ameniza o sofrimento das mais vulneráveis figuras da narrativa, graças à sua atuação flebilmente inagualável, pois ela levanta os olhos perante situações de desespero da comunidade dos cegos. Saramago é, sem dúvidas, um cinematólogo que usa a ficção como laboratório de ensaio das ciências sociais e humanas. A situação protagonizada pelo sargento é contra todas as regras da humanidade e surge como pressuposto intrinsecamente ligado à crise da razão, da racionalidade e do autoconhecimento do homem. É por isso que todas as personagens, incluindo os soldados, vivem em estado de choque e medo. E isto acontece, digamos, agora, nesta época em que estamos, por exemplo, aquilo que estamos a assistir aqui na guerra Rússia-Ucrânia, não é? E, inclusivamente, os soldados não estão seguros naquilo que estão a fazer. Na composição épico-romanesca, o heroísmo nasce da negação pragmática das configurações do mundo exterior. Nesta ótica, George Lucas ensina-nos que, enquanto o mundo é intrinsecamente homogêneo, os homens também não diferem qualitativamente entre si. Portanto, aqui estávamos a citar o Lucas. E acrescenta o mais importante para esta reflexão: o seguinte: há heróis e vilões, justos e criminosos, mas o maior dos heróis ergue-se somente um palmo acima da multidão de seus pares. E as palavras solenes dos mais sábios são ouvidas até pelos mais tolos, não é? E para se ser mais radiante no pensamento individual, dir-se-á que a honestidade não consubstancia a ausência de alteritas, nem idiosincrasias platônicas. Pelo contrário, significa a volaticidade e a plasticidade ou liberdade do pensamento e a solenidade do conhecimento. Revindo José Augusto Mourão, anote-se que a palavra faz ver, através da narração e da descrição, um visível não presente. É claramente isso que o ensaio sobre a cegueira procura mostrar através das suas linhas de costura digética, das suas metáforas e das suas imagens. Se, por um lado, as personagens romanescas perdem as liberdades fundamentais e o poder de existência humana, por outro, recuperam a alma das estruturas sociais quando elas, portanto, as estruturas, não aparecem apenas como mecanismos de aglutinação e cristalização em alma. Procuram obter sobre os homens faculdades sobrenaturais irrestritas, cegas e sem exceção para a sua própria subsistência. Agindo desta forma, as personagens refutam a sua própria alienação, enquanto seres simbolicamente imaginárias ou imaginários, mas representativos da comunidade gregária da existência humana. E passo a citar aqui de novo Saramago. Um cego é sagrado. A um cego não se rouba.
O conselho do narrador de ensaio sobre a cegueira deriva de uma visão humanística, quando atribui qualidade de sacralidade às personagens desapossadas do conhecimento natural das coisas. Na prática, a cegueira priva o homem do poder de contemplação do real e da interação através de imagens e do ambiente existencial. As aparências deslumbrantes da cegueira descaracterizam as grandes figuras da alteridade e do imaginário concomitante de uma desmaterialização do real, à luz do mesmo processo de acumulação e de aceleração. De outro modo, o real perde a sua dimensão de alteridade ou de espessura selvagem. Vejamos um exemplo prático da resistência das personagens da obra de Saramago. E passo a citar. No passado remoto, razões e metáforas semelhantes haviam sido traduzidas pelo impertérrito otimismo da gente do comum em ditérios como este. Não há bem que sempre dure, nem mal que ature. Ou, em versão literária, assim como não há bem que dure sempre, também não há mal que sempre dure. Fim da citação. O profundo desalento e a lucidez crítica veiculada pelo ditério metafórico são recorrentes em todos os capítulos do romance saramaguiano, atingindo o cume expressivo nas seguintes passagens textuais. E passo a citar. Não há mal que ature. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. E quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira? Fim da citação. Construções deste tipo radicam numa crítica filosófica que mostra que se caminha, de facto, para os últimos tempos da humanidade, como bem escreveu Eric Hobsbawm no seu ensaio sobre tempos de ruptura, cultura e sociedade no século XX. Esta é uma obra de 2014. Recorde-se, como já ficou dito atrás, que a cegueira priva o homem do poder de contemplação do real. Deste modo, adquirem significado prevalentemente ideológico na concepção aristotélica da palavra, expressões como esta, não há bem que sempre dure, ou a sua correlata, não há mal que sempre dure. Os ditérios metafóricos tomados como base de uma crítica generalizada de valores, configuradores de um espaço social preponderantemente atópico, são normalmente acompanhados por uma tendência para a efabulação do lirismo, um fenómeno patente em outras obras do autor, nomeadamente Memorial do Convento, portanto é uma obra de 1982, A Jangada de Pedra, que é uma obra de 1986, O Evangelho segundo Jesus Cristo, uma obra de 1991, e Ensaio sobre Lucidez, obra de 2004, onde o romancista denuncia os problemas de natureza política, cultural e social que assolam a Ibéria, bem como o resto da Europa e Portugal em particular. Saramago questiona a apatia do poder na resolução dos problemas da sociedade. A cegueira que nos é sugerida pelo romance surge como
o pináculo da incapacidade do sistema de inventar soluções para os principais problemas da maioria. A metáfora da cegueira branca, por exemplo, significa ou simboliza, por assim dizer, a principal pedra de toque dessa incapacidade que torna difícil o diagnóstico efetivo de tais problemas. E a pior das desgraças reside no fato de que tal incapacidade afeta, infelizmente, as academias, as universidades, a ciência, que não são capazes de produzir novidades através das pesquisas, ensaios, narrativas científicas de toda a espécie. Poder-se-á dizer claramente que chegamos à era, portanto, à era de espetáculo civilizado, sugerido por escritor peruano Mário Vargas Llosa, portanto, em 2012, ou a Sociedade de Espetáculo, também, que é sugerida por um outro grande escritor, que é o Guy Debord, em 2012. Na atualidade, o papel da universidade subverte-se à luta pelo poder, à procura de vida fácil na economia, na política e na governação. Este tipo de espetáculo faz com que a vida dos professores, doutores, associados, auxiliares, estagiários, especialistas e outros, não é, se inscreva num monólogo crítico de criatividade ao longo de toda a sua existência no mundo da ciência. A este propósito, vale a pena rever e reter o testemunho de George Stein, que consta de Linguagem e Silêncio, ensaio sobre a literatura e linguagem e o inumano. Portanto, a linguagem e o inumano. E passo a citar. Há um número insólito de acadêmicos dotados para a exibição histórica, com demasiada frequência. Ideias que, na realidade, são complexas, hipotéticas e problemáticas, veem-se envolvidas servidas ao público que é convidada a engoli-las sem complicação, sem explicação e sob forma simplificada, como se fossem verdades definitivas. E fim da citação. Dúvida nenhuma. Nota-se na academia, na universidade, comportamento, portanto, já terminei a citação, agora sou eu, comportamentos inabaláveis de académicos dotados para a exibição. Retomei aqui a ideia anterior, não é? Complexas, hipotéticas e problemáticas. A consciência desassossegada de George Stein, que registra com atenção as suas inquietações, conduz, em seguida, à revelação mais patética e questionadora do seu pensamento, quando afirma que o público é convidado a engolir com simplicidade, como se fossem verdades definitivas e acabadas, pensamentos que, na prática, correspondem à displicência e à ausência do sentido crítico da academia. Nesta ótica, poder-se afirmar que, afinal, a temática da cegueira ultrapassa as fronteiras da hiática oftalmológica porque, como se vê, a escassez de uma atividade criativa de pesquisa e de produção de soluções práticas para os grandes problemas, a falta de consideração, por outro lado, pelas elites políticas dos poucos estudos realizados no terreno de investigação, tornam-se na principal pedra de toque, pedra angular, da inutilidade da época em que vivemos. A universidade dos nossos tempos não se coíbe a promover intrigas descompassadas do ritmo,
de desenvolvimento intelectual. Consequentemente, alguns acadêmicos não acompanham, por exemplo, o cadenseio acelerado das transformações climáticas, do derrame da ética e da falta de uma educação assodada à velocidade do abismo. Afinal, quem criou ou quem cria o objetivo que paira por cima de toda a humanidade e de todo o indivíduo? Friedrich Nietzsche, tanto Nietzsche, tem explicação inovadora para esta questão. E passo a citar. Dantes, a moral era uma medida de preservação, mas já ninguém quer preservar. Não há nada a preservar. Estamos assim reduzidos a uma moral experimental. Cada um tem de postular um objetivo para si. Fim da citação. Estávamos aqui a citar Nietzsche. Como se constata, a imoralidade significa, por outras palavras, a construção de uma reserva de ruína genética. Ora, toda a instituição que não segue os píncaros do contubério acadêmico está sujeito a desalentar, transformando-se, obviamente, em campos de desolação e inconveniência. Alguns quererão culpar a instituição pela incapacidade de induzir a comunidade a realizar práticas ontologicamente éticas. Mas quem lê Franz Kafka descobrirá que o pátio onde nós dirigimos o nosso olhar é pequeno. Estávamos aqui a citar Kafka. Pragmaticamente dito, um acadêmico que não age com base em princípios da ética e da moral destrói as linhas do progresso e não constitui exemplo a ser seguido pelos aspirantes, aqueles que almejam ascender a patamares de pesquisa e da ciência. Não apresentando soluções, o acadêmico contemporâneo não mostra nada que se pareça com o título que ostenta. Torna-se, portanto, o pior cego supérfluo da humanidade. Portanto, aquilo que dizia Saramago. E passo aqui a citar ainda Saramago. Se o cego encarregado de escriturar os ilícitos ganhos da camarata dos malvados tivesse decidido, por efeito de uma iluminação esclarecedora do seu duvidoso espírito, passar-se para este lado com os seus tabuleiros de escrever, o seu papel grosso e o seu punção, certamente andaria agora ocupado a redigir a instrutiva e lamentável crônica do mau passado e outros muitos sofrimentos destes novos e espoliados companheiros. Fim da citação. Redigir crônicas e instruções, fazer pesquisa, produzir saberes, organizar pensamentos úteis para a sociedade exige lucidez. Não é por falta de interesse intelectual, como diz Saramago, como diz Saramago, tampouco por falta de meios e motivos de pesquisa. Pelo contrário, o que acontece é deslizar o cérebro para uma modorra mental, como um animal que se dispõe a hibernar a Deus mundo, cerrando as pálpebras e seguir com o olhar da alma as peripécias
do enredo até ao desenlace trágico da narrativa. Resta como fio da esperança redentora a capacidade de a academia influir na responsabilidade dos acadêmicos mais abonados em termos de instrução escolar do que as criaturas que protagonizam as histórias que acontecem, lamentavelmente, no nosso cotidiano. O romancista português resume este episódio mal desbastado de forma terrível e diz o seguinte, passo a citar: há uma grande diferença entre um cego que esteja a dormir e um cego a quem não serviu de nada ter aberto os olhos. Fim da citação. O núcleo diegético do romance de Saramago é simples, tal como uma escrita exemplar exige. Não é na visão ilocutória de base que reside o interesse maior do romance, mas no conexo processo de construção discursiva que restringe e potencia o material narrativo necessariamente humilde. Essa noção nota-se claramente nos liames conclusivos da história da cegueira branca, pois, como ficou registado, é fácil perceber que mais nos pertence o que veio oferecer-se a nós do que aquilo que tivemos de conquistar. Fim da citação. Apesar, dizia, apenas a sabedoria do narrador nos pode abrir a vista para ver e discernir o trigo do joio, porque a inconsciência e a falta de ética configuram-se em mau cheiro, portanto, como diz o próprio Saramago, não é? Na sua narrativa, e diz aqui que se pretende imensa lixeira como uma nuvem de gás tóxico. Portanto, Saramago é terrível quando ele caracteriza os problemas da humanidade. No romance, antes do surgimento da procissão dos cegos em quarentena obrigatória, como o que acontece com o novo coronavírus no mundo inteiro, o início da história situa-se no espaço público, no semáforo, onde o primeiro cego ficou imobilizado com a sua viatura. E, de seguida, veio o bondoso ladrão que se ofereceu a prestar socorro, conduzindo-lhe até a sua casa para depois roubar-lhe a viatura. Portanto, uma coisa terrível, não é? A humanidade é terrível. Daí para frente, seguiu-se um ritmo sistemático de propagação da cegueira, atingindo em pouco tempo populações inacreditáveis, ou proporções inacreditáveis. Mas o mais incrível é pensar que se trata de azar divino. Imaginar que, passo a citar aqui o Saramago, pode ter sido obra de algum desesperado de fé. Fim da citação. Uma vez que o problema da cegueira afeta igualmente, e volto a citar, todas as imagens da igreja. É terrível, não é? Todas as imagens, até as imagens estão cegas, não é? Que ostentam igualmente, e volto a citar, olhos vendados. Prosseguindo. Uma coisa impressionante nas personagens de Saramago é o seu altruísmo religioso. A disciplina estético-retórica com que agem na reinvenção da vida. A força e a união entre elas, o espírito de ajuda mútua,
não é? Entre outras formas de organização afetiva nessa luta contra a cegueira coletiva e individual. Mas, como disse, a cegueira não é somente uma virtude do mal. É, antes do mais, um mal que cria a sua própria probidade no inverso do bem. Para dar conta da gravidade da mesologia social na perspectiva da metáfora da cegueira, Saramago deplora, e passo a citar, os pestíferos contágios. Foram tantos, portanto, é tanta gente que está cega, não é? Que se propagam em tão pouco tempo no espaço imaginário do romance. A gravidade do problema foi mais acentuada ainda, ao ponto de comparar os cegos a esculturas enfileiradas em museu, sem que ninguém os contemple, nem lhes preste a devida atenção. Transpondo esse pensamento para a realidade atual, dir-se-ia que, segundo sendo a preguiça figurativa uma característica dominante da classe média alta, é ao nível da produção científica que se nota a maior fragilidade dos académicos. A escassez da produção científica agrava as febres analépticas do descenso intelectual e, como se sabe, o descenso é, para todos os efeitos, uma desgraça que nos conduz à ruína e para o além-mundo da miséria, que permanecerá por tempo planetário enquanto não se despertarem os prodígios da ética e da desolação e da investigação. Os sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann publicaram um livro que revitaliza a atualidade, cuja pertinência temática dialoga, de alguma forma, com a temática ou com o tema em discussão. O título do livro é A Construção Social da Realidade, um livro sobre a Sociologia do Conhecimento. Portanto, é uma obra de 2010. Os pensadores diziam, os pormenores do caráter sociológico são importantes para o rápido contágio da cegueira pela comunidade romanesca, porque uma das razões tem que ver com as especificações ou as especificidades axiais do ambiente, a construção de estereótipos ou de alteridades na base das circunstâncias próprias da natureza das pessoas. Na verdade, o que diferencia o homem acadêmico de outras espécies humanas é a sua complexidade, contribuindo de forma insofismável para a sua estratificação natural. Analise-se o que a sociologia de Berger e Luckmann diz a respeito dos estereótipos humanos. Diz assim, e passo aqui a citar: não existe um mundo do homem no sentido em que se pode falar de um homem ou de um mundo do cão ou de um mundo do cavalo. Apesar de uma área de aprendizagem e acumulação individual, o cão ou o cavalo, como indivíduos, têm, em geral, uma relação fixa com o seu ambiente, do qual participam com todos os outros membros da mesma espécie. E fim da citação. A consequência imediata é óbvia. É que os cães e os cavalos, em comparação com o homem, estão mais circunscritos à irracionalidade na sua atuação como animais biologicamente distintivos, não é? A especificação do ambiente desses animais é, porém,
muito mais do que uma delimitação geográfica. Por outro lado, ou por seu turno, o espaço-ambiente do homem acadêmico, instruído, portanto, torna-o um ser diferente do reino da crueza, naturalmente. Esta afirmação adquire pertinência semântica se considerarmos o fato de que esse ambiente é, ao mesmo tempo, um ambiente natural e um ambiente humano. Ou seja, o ser humano em desenvolvimento, aqui estou a citar o Bergson e Luckmann, o ser humano em desenvolvimento não só se relacionam com o ambiente natural próprio, mas também com uma ordem cultural e social específica. Na obra de José Saramago, é notória, por exemplo, a forma como algumas personagens mimetizam o ambiente animal, envolvente, rompendo com eficácia as fronteiras entre a arte e a vida, personagem e leitor, geografia romanesca e espaço de convivência humana. Deflui, portanto, dessa postura romanesca a diversificação de espaços e do público, mantendo, no entanto, um rumo estético que envolve o espaço infestado pela cegueira despiedada. Essas personagens que encaram o ambiente animalesco assumem atitudes bélicas, agressivas e denotam, por assim dizer, falta de inteligência para a solução dos problemas de gestão de conflitos decorrentes da penúria de meios para suportar o pensamento, dizia, o peso da calamidade. O seu infortúnio é sempre imputado à falta de meios, à insuficiência de condições para proporcionar vida melhor aos cegos que vivem em estado de lockdown total. Com efeito, um ambiente onde não há entendimento, naturalmente, tomam lugar as agremiações desestruturadas, as desobediências, a desordem, a anarquia e a ambição. Saramago previu melhor este ambiente. Por isso, as suas personagens assumem um comportamento pedagógico caracterizado por solidariedade coletiva. E passo aqui a citar uma passagem também muito importante que eu julguei necessária colocar nesta comunicação. E passo a citar. Não temos alternativas. Além disso, a regra agora aqui dentro vai ser a mesma que nos impuseram lá fora. Quem não quiser pagar, que não pague. Está no seu direito. Mas, nesse caso, não comerá. O que não pode é estar a alimentar-se à custa dos outros. Fim da citação. É terrível. Portanto, aqui há um pensamento bastante terrível de pessoas, não é, que se vive, inclusivamente, na nossa realidade, não é? Esta intervenção cirúrgica foi feita por uma das mulheres cegas. Na verdade, a sua lógica assenta sobre a teoria de que há na comunidade personagens ociosas, aquelas que em nada contribuem para o desenvolvimento, nem mesmo partilham o pouco conhecimento que possuem, reinando nelas o egoísmo e a maldade. Mas como não há o bem sem sinal, nem terrorismo sem o bem, o médico, uma das personagens mais esclarecidas da história, devido ao seu status social, à formação e à cultura, emitiu uma opinião que foi considerada válida para todos os efeitos. E diz o seguinte, o médico, diz:
daremos todos e daremos tudo. Fim da citação. O médico ensina as lições elementares da solidariedade e quebra estereótipos e alteridades ao considerar que é necessário que os cegos partilhem os recursos que possuem para que não haja notoriamente diferenças entre elas. Para ele, segundo este posicionamento, não há diferenças entre as personagens. Nesta passagem textual, Saramago parece corroborar com o posicionamento comunista de Max Weber quando escreve ciência e política como ofício e vocação. Max Weber escreve o seguinte, e passo a citar: seria injusto imputar às personagens menores as faculdades ou ministérios irresponsabilidade pelo facto de haver tanta mediocridade a ocupar um lugar tão proeminente na universidade. Devemos procurar a cooperação entre diferentes organizações e, nesse caso, a cooperação entre a faculdade que propõem candidatos e os ministérios que os nomeiam, não é? Fim da citação. Uma situação paralela que existe em algumas instituições públicas e privadas é o procedimento de designação de dirigentes para as áreas sensíveis do funcionamento da instituição. O exemplo magnífico para este tipo de problemas. Um diretor ou um chefe de departamento ou repartição de uma unidade orgânica de ensino ou de pesquisa, um diretor de qualquer órgão central da universidade, por assim dizer, deveria consubstanciar a correspondente qualidade técnica, mas também a disciplina acadêmica que caracterizam o profissional do ensino superior. O drama de tudo isto reside na desarmonia que há entre a vontade de ver e a impossibilidade de enxergar, entre a desgraça que envolve as personagens e a construção social da realidade, entre a necessidade de ser e a desarmonia do impossível. A leitura de ensaio sobre a cegueira deixa-nos o prazer estético e o privilégio de nos engrandecer com a mestria de um conto romanesco na sua caligrafia elegantemente pedagógica, mas, acima de tudo, carregado de uma educação crítica graciosa. Fica a humanidade com o medo da cegueira que brada aos céus, mas também com o desejo de continuar cega. Porque, como diz Saramago, só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Esta conclusão é fantástica, porque a modernidade, a humanidade, transformou-se na etnia de feras que digladiam entre si. José Saramago cria uma ficção realística que alerta para o egoísmo, o egocentrismo, a falta de solidariedade e de entropatia, surgindo deste modo como personagem mais importante do romance, que melhor interpreta a semiótica literária da cegueira. Faz-nos perceber que vivemos hoje como resultante da falta, dizia, o que vivemos hoje como resultante da fadiga poética, de solidariedade, é algo que repercute a imagem poética do escárnio ou a regeneração estética do mal. Todos estamos cegos, passo a citar, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Fim da situação.
E, para terminar, digo o seguinte: a humanidade tem medo da fronteira do mal porque caminha aos poucos para a ruína global. Muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a presença do Dr. Martins Mapera, reafirmando que foi um grande prazer ouvi-los. Estudos como esse, a discussão da sociedade atual, o papel da academia, permeado pela obra do grande escritor português José Saramago, são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. A quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare, com o apoio da editora Cravo, sendo sua realização entre os dias 15 e 19 de agosto de 2022. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas do conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e com bem-estar. Gostaríamos de informar a todos que, a partir do dia 22 de agosto de 2022, estarão abertas as inscrições para a 6ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, cujo tema é Educação, Práticas Pedagógicas e Formação Profissional. Agradecemos as participações e convidamos a todos para assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugare no YouTube. Muito obrigada.